Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda com mais um vídeo para você nesse canal. Hoje para falar de uma banda que eu gosto muito, eu tenho certeza que todo mundo se amarra nessa banda. É muito difícil alguém não gostar dessa banda. O nome dessa banda é Tears for Fears, banda inglesa, oriunda de Bath, um local que não saiu banda nenhuma, né? Só eles, né? E essa banda ela teve origem com um rapaz chamado Roland Orzabal, filho de mãe inglesa e pai espanhol, nascido na França. Olha que isso, né? Uma mistura danada. E esse cara, desde moleque, ele tinha vontade de ter uma banda de rock, aprendeu guitarra muito novo. Ele tinha uma vontade muito grande de fazer sucesso no meio da música. E na escola ele conheceu um outro rapaz também, baixista autodidata, chamado Kurt Smith. E os dois ali, né, procurando músicos para estarem junto com eles, formaram uma banda chamada Neon. Essa banda Neon era composta pelos dois e mais dois integrantes e acabou se desfazendo, não deu certo. Foi o Roland Orzabal para um lado, junto com o Kurt, e os outros dois foram para o outro lado. Esses outros dois, inclusive, formaram uma banda de New Wave nos anos 80 chamada Naked Eyes, que fez um sucesso aí estrondoso com uma música que eu não lembro o nome agora, é alguma coisa como Is There Something About You, uma coisa dessa. Então, daí, como não deu certo o Neil, o Roland e o Kurt, eles montaram uma banda chamada Graduate, mas era uma banda de ska. E o Roland queria fazer um som mais introspectivo, mais sério, mais forte. Apesar disso, eles chegaram a lançar um disco e uma música que fez um sucesso mediano chamada Elvis Should Play Ska. Não é o Elvis Presley, não, é o Elvis Costello. E lançaram essa música com o Graduate, só que terminaram a banda porque não deu certo, não era o que o Roland queria. Daí o Roland pegou e falou pro Kurt: não, vamos montar outra banda agora, nós dois vamos ser a cara da banda. E criaram uma banda com um nome chamado History of Headache, a história da dor de cabeça. Meu amigo, que nome de banda é essa? Só que ali o Roland, ele era muito fã do John Lennon e ficou sabendo que o John Lennon ele era adepto aí de uma visão de um psicólogo chamado Arthur Janov. Esse Arthur Janov tinha lançado um livro chamado Terapia do Grito Primal. E o John Lennon, ele fazia essa terapia do grito primal, consistia em você botar seus demônios para fora, suas ânsias, suas angústias, seus medos através da sua voz, com gritos. Tu lembra daquela música do John Lennon, Mother? Já viu como é que o John Lennon interpreta aquela música? Pois é. Então o Roland Orzabal ele leu o livro desse psicólogo Arthur Janov e tem uma frase interessante que ele fala sobre trocar as lágrimas pelos medos. Ele fala, isso aqui vai ser o nome da banda, Tears for Fears, trocar lágrimas pelos medos. Daí estava aí montado o nome, já tinha os dois. Aí conheceram um baterista chamado Manny Elias, que entrou para a banda, e tinha um cara com quem eles começaram a ensaiar, um tecladista chamado Ian Stanley. Eles ensaiavam na casa do Ian Stanley, que era um excelente tecladista e compositor. E para completar, eles conheceram um cara chamado Chris Hughes, baterista da banda chamada Adam and the Ants. E montou o time ali. O Chris ficou como uma espécie de consultor-produtor. E a banda agora é constituída do Roland Orzabal, Kurt Smith, Manny Elias e o Ian Stanley. Estava formado de Tears for Fears. Em 1983 eles lançam um álbum chamado The Hurting.
Apesar do Roland Zabal ser a mente criativa do Tia Sofias, ele era o cara das composições, inclusive esse disco, The Hurting, ele é todo baseado na sua infância conturbada com seu pai, né? É um disco com letras muito pra dentro, esse lançado em 83, The Hurting. Os singles, os 3 singles que foram lançados desse disco são todos cantados pelo baixista, o Kurt Smith. Tile Shelter, que você conhece, Tile Shelter, musicão, Mad World, inclusive Mad World tem uma versão do filme Donnie Darko muito bacana, e também a música Change, descasso, cara, já começaram com descasso no estilo synth pop, new wave, acompanhando ali a tendência, e fizeram o maior sucesso, cara, eles fizeram o maior sucesso, começaram a arrebentar, fazer turnê. Só que a coisa ficou melhor ainda, porque em 1985 eles gravam Songs from the Big Share. O nome desse disco é baseado numa série televisiva chamada Sybil, que conta a história de uma mulher com um transtorno de múltiplas personalidades. Olha aí, né, cara, tirou o nome do disco dessa série. E The Big Share, claro, você sabe que é aquela poltrona lá onde o pessoal deita lá pro psicólogo, analista, né? E o disco arrebentou. Nesse agora só tem uma música, um single com o Kurt Smith cantando, que é uma música universalmente conhecida por toda a galáxia, chamada Everybody Wants to Rule the World. Meu amigo, você conhece essa música com certeza. E também teve outro single que fez um sucesso, essa aí mais inspirada ainda na terapia do grito primal, que é Shout, grite, Let It All Out, deixe ir tudo para fora, aquela coisa de botar para fora, né? Então é o segundo single que fez sucesso desse disco de 85, e logo depois veio um outro single que fez mais sucesso ainda, Head Over Heels. Quem não conhece, né? Something's happened. Musicaço, arrebentou, a banda explodiu, turnê pra tudo quanto é lado. Só que aí teve uma decepção, né, cara? O tal do Arthur Janov, ele procurou a banda pra fazer um musical inspirado nele. O cara subiu a cabeça à fama, ele se tornou um popstar, queria ser um sucesso em Hollywood, queria que fossem feitos filmes para exaltar o seu nome. Aí a banda que achava até o momento, o Roland, que achava ele até o momento uma espécie de guru, já ficou decepcionado com a atitude do cara. Mas vamos lá, vamos seguindo. O que já estava bom ficou melhor ainda, porque em 1989, cara, eles decidem gravar o seu próximo disco chamado The Seeds of Love. Eles gastaram em torno de 1 milhão de libras para gravar esse disco. Foi o projeto mais caro que a banda já esteve envolvida. 1 milhão de libras para gravar o disco. E valeu a pena porque fez muito sucesso. Nesse disco só tem uma música também, né? Nem só um single, não, uma música só cantada pelo Kurt Smith, que é Advice for Younger Hearts. Você conhece essa música. Depois saiu a música Sowing the Seeds of Love. O disco, ele é meio mais pro lado do jazz, do blues, apesar de ter muito de pop rock ali, saiu do synth e do new wave ali. E tem uma influência de Beatles enorme nessa música. Escuta, Sowing the Seeds of Love, com toda aquela fanfarra, tu vai ver que parece música dos Beatles. E para fechar com chave de ouro esse disco de 89, eles gravaram uma música e lançaram como single, chamada Woman in Chains. Meu amigo, tu conhece, né? Woman in Chains, quem tá na bateria ali, ó, Phil Collins, cara, tu sabe, né, que na gravação de Woman in Chains, quem tá tocando bateria é o Phil Collins do Genesis. E ele descobriu, o Roland, ele descobriu uma cantora
chamada Oleta Adams, e ela divide vocais com ele no Woman in Chains, e essa mulher, depois disso, aí ela se tornou mundialmente famosa, construiu uma carreira de sucesso, e o Tears for Fears arrebentou. Com isso vieram os turnês, e o que acontece, o que ocorre? O Kurt Smith, ele não fazia parte do processo criativo da banda, e o que acontece? Ele não queria mais ficar fazendo turnê, ele estava vivendo um divórcio naquele período, e o Roland estava cobrando muito a ele, a presença dele nas composições. E para piorar ainda, o agente deles, um cara chamado Paul Kings, ele estava metido com fraude. O Roland e o Zabal não concordavam. E o Kurt Smith era amigo do cara, ficava tentando defender o cara. Aí foi o ápice da briga e o que acontece? Se separaram. O Kurt Smith saiu fora e o Roland Zabal ele ficou com o nome da banda. Em 1992 ele gravou um single chamado Late So Low, Tears Roll Down. Para mim uma das melhores músicas do Tears for Fears, agora sem o Kurt Smith. E junto com esse single lançou uma coletânea chamada Tears Roll Down, The Best of Tears for Fears. Fez um sucesso, vendeu muito. Logo em seguida, em 93, ele lançou um disco chamado Elemental, com 3 singles, Cold, Elemental e uma música também que explodiu chamada Breakdown Again, tem um clipe maravilhoso. E estava lá, só ele, uma nova banda, porque o Ian Stanley saiu também, depois do disco de 89, The Seeds of Love, e já estava ali o Roland Zabal, junto com o Chris Hughes, lançando esse disco aí muito bacana chamado Elemento. Em contrapartida, o Kurt Smith lançou um disco solo chamado So On Board. O disco foi tão mal sucedido que nem nos Estados Unidos foi lançado, só foi lançado na Inglaterra e com péssima recepção. Eu na época eu via na MTV o clipe dessa música do Kurt Smith, eu não achava ruim não, mas o disco não deu certo. O Roland Zabal, em 1995, ele decide gravar um disco falando sobre as suas raízes espanholas, um disco mais artístico, mais contemplativo, chamado Raúl King of Spain, baseado na sua origem espanhola, né? E esse disco não vai muito bem não, ele não vende muito bem não, mas tem uma música incrível chamada Me and My Big Ideas, novamente com a participação daquela cantora de Woman in Chains, Oleta Adams. Musicão. Eu gostei desse disco, apesar de não ter ido bem, eu gostei muito dele. Daí o Roland entrou no hiato com Tears for Fears. O Kurt ficou fazendo algumas coisas. O Roland ele começou a escrever um livro, ele tem um livro publicado, Sex, Drugs and Rock and Roll, um negócio desse é A Vida Depois da Fama. O nome do livro é mais ou menos uma coisa assim. Quando foi em 2000, o Roland Zabal ele foi chamado para resolver umas pendências contratuais no escritório da gravadora, né? E lá ele teve que se encontrar novamente com o Kurt Smith. Os dois se encontraram. E daí o conversa vai, conversa vem. Pô, cara, eu tô ali, você tá aqui. Por que a gente não se junta e grava juntos? Dito e feito, eles gravaram então em 2004 um disco chamado Everybody Loves a Happy Ending. Todo mundo ama um final feliz. E um disco bem bacana, uma música chamada Closer Thing to Heaven, uma coisa dessa. Muito bacana a música, muito bacana, o disco fez sucesso. E eles voltaram com tudo, só que depois disso aí também eles deram uma parada. O Kurt Smith começou a participar de vários projetos, gravou mais alguns discos solo. Inclusive eu e minha esposa a gente está vendo uma série chamada Psyche,
E tem uma coisa muito engraçada na série, um milionário contrata o Kurt Smith para ficar na beira da piscina dele só tocando um violão Everybody Wants to Roll the World. Aí ele fica lá na casa do milionário tocando com o violão Everybody Wants to Roll the World. Quando ele vai pensar em tocar uma música solo dele, o cara não, volta lá para Everybody Wants to Roll the World. Muito engraçado, cara. Eu recomendo essa série, eu estou na 6ª temporada, essa aparição do Kurt Smith é na 5ª temporada. Dá pra ver que ele está se divertindo bastante ali. Quando foi lá para 2015, o Roland chamou o Kurt para começar a produzir um novo disco. Muitos anos depois, né? 11 anos depois. E quando começaram a compor, aliás, o Roland começou a compor, porque ele é o compositor, aconteceu algo trágico. 2 anos depois, antes de finalizar lá as composições, a esposa do Roland Josabal faleceu e o que acontece? O disco novo só veio sair em 2020 e vou te falar, valeu a pena a espera. O nome do disco é The Tipping Point, discaço bom pra caramba, clipe muito maneiro, para mostrar que o Tia Sofias é uma força criativa atemporal. Os anos passaram, os caras estão aí em plena forma, fazendo turnê, lançando música. Não é possível que você não conheça a Tia Sofias. Só se você veio de outra dimensão, chegou agora numa nave de outro planeta e vai se tornar aí um super-herói, ou se você saiu do ventre agora. Nos comentários eu vou colocar uma playlist de músicas de Tia Sofias para você ou relembrar ou conhecer. Mas eu acho muito difícil alguém não conhecer Tia Sofias, não é verdade? Galera, um forte abraço, até a próxima, beijo no coração.